Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser de História e Geografia. A matéria de Geografia nós vamos fazer no livro de Ciências, tá? É a continuação da aula passada. Neste livro aqui nós vamos para a página 67. Colocar a data de hoje. (18/11). Desenho de pessoas. Vimos algumas pinturas que representam diferentes tipos de pessoas. Você também pode representar pessoas por meio de pinturas. Material. Escolha se você prefere fazer o seu desenho em folha de papel sulfite ou cartolina. Utilize lápis de cor, giz de cera ou tinta se você tiver. Como fazer? Desenhe e pinte pessoas com aparências diferentes, considerando a altura, a cor de pele, a cor dos olhos, cabelos, além do tipo físico da pessoa. Organize com o professor e com os colegas uma exposição dos trabalhos de classe. Bom, então, vocês vão precisar de folha de sulfite se tiver, senão você desenha no seu caderno mesmo. E você vai fazer o quê? Desenho de pessoas diferentes. Então, olha só aqui, ó, aqui no exemplo. Então, tem um menininho loiro, tem um menininho negro, tem um japonês. Então, você vai desenhar pessoas diferentes. Altura, cor, se é mais magrinho, se é mais gordinho, entendeu? E aí, você vai colocar a atividade, que é do livro, e a página, tá? E aí, você pode fazer o seu desenho. Na página 68 tem um texto, acompanhe a minha leitura. Uma questão de direito. Na sua cidade, as pessoas com deficiência física têm facilidade de se locomover? Então, pessoas que são cadeirantes, elas têm facilidade para andar nas ruas aqui da nossa cidade? É uma pergunta mais para você pensar, tá? Os seres humanos podem apresentar deficiências físicas ou mentais. Pessoas com deficiência devem ser respeitadas e ter seus direitos garantidos. Hoje em dia, a maior preocupação com o bem-estar de pessoas com deficiências. Em algumas cidades, existem adaptações que garantem melhor acesso a meio de transporte. Essas adaptações permitem entrar e sair de veículos, como o ônibus, com mais facilidade. Outro recurso são as calçadas rebaixadas, que também proporcionam maior independência, permitindo o deslocamento sem ajuda. Entretanto, é preciso intensificar essas melhorias em bairros da periferia dos grandes centros urbanos e em cidades menores no interior do país. Então, observando a imagem, que foi falado no texto. Então, aqui é uma cadeirante, ó, o ônibus tem essa rampa para a pessoa conseguir descer. Ó. Transporte público adaptado para pessoas com deficiência física. Aqui, ó, pessoa com deficiência visual. Atravessa a faixa de segurança orientada por seu cão-guia. Então, aqui no caso, ela é cega e o cachorro que guia o caminho para ela. Bom, na página 69, aqui em cima tem uma atividade. Você já observou se na cidade, bairro ou rua em que você mora existe algum tipo de adaptação para pessoas com deficiência? Em caso afirmativo, conte para seus colegas e seu professor. Se você não sabe se existe, procure se informar. Então, aqui, se você já observou na rua, aí do bairro ou da cidade de Campo Limpo Paulista, algum tipo de adaptação, ou aquela calçada para o cego poder passar com a bengala, que ela tem uns quadradinhos em cima, ou se as calçadas são rebaixadas, ou seja, algum tipo de adaptação. Então, se a cadeira de roda estiver passando, como que vai subir? Então, se vocês conseguirem observar algo do tipo, tá? E aqui tem a leitura. Ler para refletir. A importância da prática de atividades físicas na vida das pessoas. A prática de atividades físicas favorece a melhora da coordenação motora, da agilidade e da força, além de proporcionar maior oportunidade de convívio social e, principalmente, estimular a autoestima. Para que pessoas com deficiência
possam praticar diferentes modalidades esportivas, foram feitas adaptações e regras especiais. São várias as modalidades que foram adaptadas e que são praticadas no Brasil e no mundo. Em nosso país, as mais populares são atletismo, natação, basquetebol em cadeira de rodas, voleibol sentado, futebol de 5, futebol de 7, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa e boccia. Então aqui a imagem, Seleção Brasileira de Basquete, é paraolímpico. Então olha só, eles são jogadores de basquete, mas eles são cadeirantes, tá vendo? E aqui a explicação da palavra autoestima, que significa a qualidade de gostar de si mesmo e respeitar-se. Para você, qual é a principal mensagem do texto? Explique. No caso, então, é uma pergunta pessoal, né? Para você, o que esse texto trouxe aqui de uma mensagem importante sobre as pessoas com deficiência? O que elas podem, o que elas não podem fazer? O que vocês acham? Virando a folha na página 70, um passo a mais. 1. Observe a imagem e responda. Então, essas perguntas aqui vocês vão responder no caderno, tá? Letra A. Todos os seres humanos da ilustração são iguais? Explique sua resposta. Então, você vai observar, ó. Tem aqui um senhor cadeirante, aqui meninos jogando bola, uma menina andando de bicicleta. Olha bem para você responder. Se eles são iguais, explique sua resposta. B. Que atividade as pessoas estão realizando? Você gosta de alguma delas? Também uma pergunta pessoal. 2. Há empresas que têm entre seus funcionários pessoas com deficiência. O que você pensa a respeito de empresas que têm essa atitude? Explique sua resposta. Então, a gente já comentou sobre isso em umas aulas. O que vocês acham das empresas contratarem pessoas que têm deficiência? Pode ser qualquer tipo de deficiência, tá? Pode ser cego, pode ser cadeirante, pode ser surdo, enfim. O que você acha da empresa contratar pessoas assim? 3. Vamos pesquisar sobre brinquedos, brincadeiras indígenas e comparar se há semelhanças com suas brincadeiras e seus brinquedos. Seu professor vai orientar você sobre como fazer a pesquisa. Bom, então você vai fazer essas atividades no seu caderno. Essa aqui da pesquisa, se você tiver internet, você vai digitar lá na internet, brinquedos e brincadeiras indígenas. E você vai olhar lá quais tipos de brincadeiras que você conhece, que você já brincou ou brinquedos que você já tem ou que você já teve, tá? É isso que você vai escrever. Quem não tiver internet, quem não conseguir a pesquisa, eu coloco depois no final do vídeo e aí vocês dão uma verificada para poder responder a atividade 3, tá bom? Boa tarde, boa noite. Hoje eu trouxe para vocês jogos e brincadeiras do povo Kalapalo. E eu vou explicar algumas brincadeiras para vocês. Vamos lá então? Pun betul tita ya. Aja he ngoi tan maja. Aja he. Kwa tago je. Ega ya. Cacanha he cacanha. Dia ngoi tan me ga he ngoi. Você viu aí o povo Kalapalo brincando um pouquinho dessas brincadeiras. Então a primeira delas é copo-copo, que também a gente conhece como peteca. Esse é um brinquedo indígena. Como é essa brincadeira do copo-copo? Uma pessoa fica no meio, as outras em volta. Então eles têm que bater na peteca e não pode deixar ela cair. Quando a peteca cai, os outros participantes que estão em volta vão fazer cócegas nesse que está no meio. Mas eu gosto de fazer um pouquinho diferente na escola. Como eu trabalho jogos e brincadeiras do povo Kalapalo com as crianças mais novas, primeiro, segundo e terceiro ano, elas não costumam conseguir bater na peteca ao ponto de não deixar ela cair. A adaptação que eu faço para a escola, então, é eles baterem na peteca e não deixar cair no chão. Em dupla, em trio, em alguns casos dá para confeccionar essas petecas com eles e eles vão manipular elas
e aprender um pouco mais. Próxima brincadeira, o atá. Pois é, o que é isso? É parecido com o nosso pular sela. Uma pessoa fica em 6 apoios, a outra vem, salta ela e vai ficar em 6 apoios ali na frente. Depois a outra vem, salta os dois e vai ficar em 6 apoios até que todo mundo salte. E aí o último começa a saltar os outros. Próxima brincadeira, olá. Bem, olá, ele também é um brinquedo. Nem sempre dá para confeccionar esse brinquedo com os alunos. Mas fica aí a dica para vocês. Vocês podem estar fazendo e brincando com eles, falando um pouquinho que é um brinquedo do povo Kalapalo, que eles brincam. A gente até tem algumas coisas semelhantes aí no mercado, mas eu nem sempre uso essa brincadeira mesmo assim. Próxima brincadeira, Ketinhe Mitselu. O povo Kalapalo usa fio de buriti e eles fazem algumas figuras com esse fio de buriti. No caso, eu não sei fazer estas figuras que o povo Kalapalo faz. E algumas delas são até bem difíceis de estar falando para a criança. Então, nesse caso, eu explico para eles como é a cama de gato. E aí, gostou dessas brincadeiras, desses brinquedos? Tchau! Segundo a lei, criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos de idade, e o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Vamos conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo de cara, o Estatuto nos fala sobre o direito à vida. Ele assegura às crianças todas as condições para que elas tenham nascimento e desenvolvimento sadio, dando à futura mamãe um atendimento médico necessário, apoio alimentar, condições para alimentar o bebê, além de ter o direito de ser orientado por um médico pediatra. Falando em médico, vamos falar em saúde. O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve ser atendido primeiro em caso de alguma emergência. Deve receber atenção especial odontológica para prevenir as cáries e ser vacinada de graça contra paralisia infantil, tétano e outras doenças. Vamos falar agora sobre o direito à liberdade. Toda criança tem direito de ir e vir, e isso deve ser respeitado. Porém, elas não podem viajar sozinhas. Para isso, precisa da autorização de um juiz. Mas o melhor mesmo é estar acompanhado de um responsável. O Estatuto também diz que a criança tem o direito de escolher a sua própria religião. O melhor de tudo é que a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Ela também tem direito à educação e à escola pública perto de sua casa. Outra coisa muito importante que devemos atentar é quanto à exploração sexual. Cuidado com a internet. Ela deve ser usada com supervisão dos pais ou responsáveis. Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de tratamento desumano ou violento. Segundo o Estatuto, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendizes, e isso não pode atrapalhar nos estudos. Além dos direitos, a criança também tem deveres a cumprir. Dever de obedecer aos seus pais e aos mais velhos. A criança tem o dever de conservar o meio ambiente e estudar para construir um mundo melhor. Pessoal, então agora na atividade de história, nós vamos fazer a atividade na folha, tá? Então a primeira folha vai ser essa,
Tá aqui, ó, matéria. E vamos colocar, vocês coloquem o nome e a data. 18/11. Vamos lá, acompanhe a minha leitura. Há mais de 50 anos, países do mundo todo assumiram oficialmente o compromisso de defender a infância. A Organização das Nações Unidas, a ONU, proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, um conjunto de medidas que garante às crianças o direito à proteção, à alimentação, à moradia, à educação e o lazer. No Brasil, há um conjunto de medidas e ações elaboradas para proteger as crianças e os adolescentes brasileiros. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então são essas siglas, a gente diz ECA, publicado oficialmente em 13 de julho de 1990. Então, nesse estatuto, tem lá todos os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Bom, vocês viram o vídeo que eu deixei aí falando sobre o assunto para poder ajudar na matéria de história. Então, vamos lá. Observe as imagens a seguir. Então, temos uma imagem 1, ó, uma família, né? A comida na mesa, a hora da refeição. E aqui, ó, a imagem 2. Algumas crianças trabalhando na rua, né? Agora a gente vê no semáforo. E aí tem aqui uma pergunta. Qual das imagens acima mostra respeito aos direitos das crianças? É a imagem 1 ou a imagem 2? Atividade 2. Observe o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, é criança quem ainda não tem 12 anos. A partir dos 12 até os 18 anos, é considerado adolescente. De acordo com este artigo, você é criança ou você é adolescente? Pela sua idade. Depois, última pergunta. Quando você tiver 15 anos, também será protegido pelo ECA? Então, quando você tiver 15 anos, você vai ser adolescente. Você vai ser protegido por esta lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Sim ou não? É sim, né? Se você aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com 15 anos você vai ser adolescente. Então, sim, a lei vai dizer todos os seus direitos. Você será protegido pelo ECA. A próxima atividade de história é essa folhinha aqui, do Caça-Palavras. Então, vocês vão colocar o nome, a data, tá? E aí vai procurar no Caça-Palavra alguns direitos da criança. Então, olha só, leia as frases e encontre as palavras em destaque no diagrama. Então, eu vou ler as frases e depois eu falo das palavras. Toda criança tem direito de brincar. Toda criança tem o direito de ter uma alimentação saudável. Toda criança tem o direito de ter uma família. Toda criança tem o direito ao respeito. Toda criança deve ter acesso à educação. Toda criança tem o direito à vida. Toda criança tem o direito à saúde. Toda criança tem direito à segurança e toda criança tem direito à liberdade. Então, olha só, vocês vão procurar a palavra brincar, tá? Aqui, alimentação saudável, o saudável não tem. Então, vamos riscar o saudável e vocês vão procurar a palavra alimentação. A palavra família, a palavra respeito, educação, vida, saúde, segurança, liberdade, tá? Então, só o saudável aqui não. Pessoal, então, como vocês já sabem, então procura na horizontal, que é deitado, procura na vertical, que é em pé, e também vai ter palavrinhas aqui na diagonal, que é assim, ó, de lado, tá? Então, vocês procurem de todas as formas aí. No final do vídeo, eu deixo a foto das palavrinhas, caso vocês não consigam encontrar algumas, tá bom? Pessoal, essas foram as atividades de História e Geografia de hoje. Beijinho para todos e até amanhã!